Bom, pessoal, estamos de volta aqui na nossa aula. A gente está falando sobre PPM, esse documento tão importante que a gente tem aqui no nosso processo de filmes publicitários, né? É o momento de você, diretor, vender o seu peixe, vender a sua ideia, vender aquilo que você imaginou para o filme. E agora a gente vai entrar um pouco na questão dos aspectos visuais, as referências visuais. As referências que eu tanto gosto, a base do meu trabalho como diretor, ela é baseada em referências. Eu aprendi a dirigir olhando comerciais dos outros. O meu trabalho, eu fui lapidando ele, imitando o trabalho dos outros. Ah, Rafa, você imita? Sim. Tem um livro que eu gosto muito, que ele chama-se Hobby como um Artista. Eu acho que é muito interessante essa questão de você olhar um trabalho e você se inspirar nele. E por que não é uma cópia? Porque tem uma característica no ser humano que é o seguinte: o ser humano não consegue replicar algo que já está feito. Mesmo uma coisa que você fez. Você quer fazer um teste aí na sua casa? Vou dar um exemplo, tá? Pega um papel, uma caneta, faça um número 1. Agora faça um número 1 igual a esse. Você pode ficar tentando o dia inteiro, você não vai conseguir. Porque a gente só faz uma coisa uma vez só. Então, por mais que você se utilize de algo para usar como referência, para ser uma inspiração, nunca será uma cópia. Esse é um ponto importante, tá? Então, pensando nessas referências, a gente vai apresentar as nossas na PPM. E por que é importante você apresentar as referências visuais? Bom, para a compreensão tanto da agência quanto a do cliente. Nesse caso, para o cliente às vezes é mais importante. Por quê? Se você mostra um filme da maneira como você imagina, e você fala, olha, eu vou fazer um filme com esses aspectos. O cliente olha e gosta do filme, achou o filme bom, ele vai assim, o meu vai ficar bom também. Então já está garantido. Só que tem uma questão importante, né? Você não adianta nada você dar uma referência ali no qual você não consegue chegar, porque isso aí seria um tiro no pé. Eu vou apresentar aqui para vocês uma referência que é de um job que eu fiz do Britânia, tá? Essa referência, inclusive, olha só esse detalhe importante, tá? Essa referência chegou da agência. Exatamente. A agência, quando pensou no filme, eles já tinham essa referência em mente. O que eu fiz? Eu tentei buscar alguma outra referência, que eu acho que é super importante não ir só com a da agência, tá? Eu tentei buscar alguma outra referência e falei, cara, mas essa da agência realmente é matadora. Eu gostei dela. Então eu vou mostrar para vocês. E o que tinha assim nessa referência aqui que chamava tanta atenção, né? Ela tinha uma luz contrastada, né? Ela tinha um aspecto mais cinematográfico. E esses termos que eu estou falando aqui para você, luz contrastada, luz saturada, são termos que é importante você ter um conhecimento, né? Não adianta você só falar assim, olha, eu vou mostrar e vou fazer um filme igual esse. Você tem que explicar o que você gosta naquela referência. Mas às vezes pode até ser que te falte um vocabulário para você exemplificar o que você gosta naquela referência. Bom, você olhou um filme, você gosta, você acha esse filme bonito. Só que você não sabe explicar o porquê que você gosta dele. Né? Porque você não tem um vocabulário desses termos mais técnicos. Qual a dica que eu te dou? Conversa com o seu diretor de fotografia ou conversa com alguém mais experiente. Ele vai olhar aquele filme e vai te passar alguns detalhes. Ele fala assim, olha, esse filme aqui, ele tem um contraste um pouco maior. Ou esse filme, ele é muito solar, ele é mais saturado, ele é menos saturado. Então você faça o seguinte, você anote. Anote essas informações, tá? E na hora que você for apresentar a sua referência, você vai falando em cima. E você pode até citar, falar, olha essa cena aí. Essa cena eu gosto muito dela, né? E você já conversou com o seu amigo fotógrafo, alguém que tem uma experiência maior que você, fala assim, olha como a gente percebe ali o contraste nessa iluminação para trazer esse ar mais dramático.
Ou olha como esse flare invade a cena, trazendo algo que seja magistral, né? Ou até mesmo espiritual, você quer ter uma cena ali mais lúdica. Então todos esses detalhes você consegue exemplificar ali para a agência, para o cliente, também não precisa ser assim muito didático e tal. Pensa sempre, tá? Que você está falando com pessoas que podem nem saber o que é aquilo. Mas se eles tiverem a mesma impressão de você, eles gostarem da referência, já é um golaço. Então, em relação às referências, tem alguns pontos que são importantes para você passar. A primeira é uma referência de fotografia. A referência de fotografia, você está falando do quê? Você está falando do tipo de iluminação. E às vezes até o tipo de textura de lente que você está usando naquela referência. Então, esse aqui é um filme que ele foi gravado em anamórfica. Né? Olha, eu tenho também a ideia de gravar em anamórfica, eu pego uma referência, porque é uma lente bem específica, e mostro. Então é uma referência ali de textura e de fotografia. Normalmente o mesmo filme serve para as duas coisas, tá? Mas se você realmente achar que é importante mostrar uma referência de fotografia e outra de textura, tá bom, mas para por aí, tá? O diretor, ele tem que ser muito confiante naquilo que ele está apresentando. Mas, se você quiser trazer tópicos diferentes, referências diferentes, tudo bem. Mas para por aí, tá? Também não fica levando muita referência, porque eu vou te falar uma coisa. Algo que o diretor precisa ter é confiança. Então, quando você for apresentar algo na sua PPM, tenha confiança de mostrar aquilo que você acredita, ou melhor, mostre aquilo de uma maneira confiante. Ah, Rafa, mas eu não achei uma coisa assim que eu acho tão primoroso. Falei, olha, você colocou na pasta e a sua responsabilidade. Você pode até não estar confiante com aquela referência, mas pareça que você esteja. Porque é importante ali para o cliente, para a agência, se sentir confortável. Nada pior do que um diretor que demonstra insegurança nas suas escolhas, tá? Então a nossa primeira referência visual é a fotografia, aspecto fotográfico. A segunda referência que a gente pode apresentar também numa pasta de PPM é uma referência de linguagem, tá? Linguagem de câmera. O que é a linguagem de câmera? Normalmente a linguagem de câmera, ela está ligada à questão da movimentação. Quais os movimentos que você tem para a câmera? E quais são os tipos de movimento? Steadicam, que é um estabilizador que é preso, né, ao corpo ali do operador e que a imagem fica bem estável, ela fica com um aspecto bem cinematográfico, né? Uma outra linguagem poderia ser uma câmera na mão, uma câmera que está mais viva, mais participativa. Ou você pode também trabalhar com um trilho, né? Que são as cenas que elas são estáveis, mas elas sempre têm uma movimentação. E até mesmo você pode trabalhar com uma linguagem de câmera, com a câmera que são mais paradas, estáticas, cenas que são mais contemplativas. Então é bem importante você demonstrar ali para a agência, o cliente, qual é a linguagem de câmera que você quer trazer para o filme. Isso vai interferir bastante se o seu filme é um filme mais dinâmico, se é um filme mais contemplativo. Então, se é um filme, por exemplo, de esporte, a gente já pensa numa linguagem de câmera mais acelerada, uma câmera na mão, né, com drone, com GoPro, esse tipo de aspecto. Se é um filme ali que você tem um aspecto mais cinematográfico, é um storytelling, você quer contar, ali você pode trabalhar tanto com trilho, né, ou com Steadicam. Eu gosto bastante dessas duas opções. Então, a linguagem de câmera é importante. E tem um outro ponto, nesse momento, que você pode apresentar, que é em relação à edição. Tá? A linguagem de câmera já define a linguagem de edição? Não. Não 100%, tá? Mas é bem próxima. Mas você pode ter uma edição que é mais picotada, com uma câmera, por exemplo, até num Steadicam, ou ter uma edição que é menos picotada com uma câmera na mão. É difícil acontecer isso, tá? Porque normalmente você vai estar mais picotada, você tem uma câmera com mais movimento e tudo mais. Então apresente essa referência de edição para você também passar ali para o cliente a sua ideia de ritmo. Tá? Esse é o momento que você vai lá na frente trabalhar, que é o momento do offline e tal. Mas como eu disse para vocês, a PPM é a bíblia do seu filme. Tem que estar tudo ali. Então, se você já tem definido o tipo de edição que você quer, já defina agora.
Falando em ritmo, a gente vai falar agora de um assunto que é a trilha sonora. Para quem não sabe como funciona um processo de publicidade, eu vou explicar para vocês, tá? A agência ela vai contratar a produtora de vídeo e ela vai contratar separadamente uma produtora de áudio. São duas empresas que são diferentes. A produtora de vídeo, ela só faz vídeo, e a produtora de áudio, ela só faz o áudio. O que é o áudio? São a trilha, os jingles, a mixagem. Dificilmente na publicidade você vai ter uma empresa, uma produtora que faz filmes assim em alto escalão, que faz as duas coisas. Eu acho que é praticamente impossível. E onde tem um gap aí nesse processo? É o seguinte, é que como a agência contrata empresas separadas, às vezes a agência não faz a ligação entre essas duas empresas. Então já ocorreu casos, por exemplo, de eu ser brifado sobre o que a agência espera do vídeo e a produtora de áudio ser brifada separadamente. E se eu não corro atrás, se eu não vou atrás de saber quem é a produtora de áudio, eu faço um filme para depois entrar uma trilha em cima. E assim, e às vezes elas não estão com o mesmo pensamento, né? Tá certo, novamente eu vou falar para vocês, o filme é do cliente, o filme é da agência, mas é importante para o diretor ter essa participação. Mas isso não vai vir algo, normalmente, assim, dificilmente vai vir de uma maneira natural. Você precisa forçar essa aproximação com a produtora de áudio. Então, uma dica, na hora que você for pegar o briefing do vídeo, você já fala que o seu atendimento, a produtora de áudio está junto, e se caso não seja possível, você se coloca à disposição e faz um pedido para que você esteja junto também na reunião de briefing da produtora de áudio. Feito isso, você captou o briefing, você já sabe ali o que a produtora de áudio vai fazer, entre em contato com a produtora de áudio. Eu acho sempre muito interessante, eu como diretor, eu sempre mando referências do que eu estou imaginando para o filme. E como nesse primeiro momento, é um momento de PPM, é um momento que a gente pode ousar, tal, você pode ter uma ideia diferente da agência, tá? A agência está com um pensamento de fazer uma trilha dessa maneira, mas você olha para o filme e fala assim, não, o filme é outra coisa. Você pode trazer, traga nesse momento ali da reunião, né? Converse com a produtora de áudio, até para que ela te ajude a passar essa sensação, esse sentimento. Até mesmo se você for trabalhar um monstro, o que é um monstro? É aquele layout da sequência de imagens para você ter a facilidade de apresentar uma ideia ou ter uma concepção de tempo da sua ideia. Você pode, nesse monstro, colocar diversas opções de trilhas. Você pode colocar trilhas diferentes ali. A trilha ela vai ser muito importante para você contar o seu filme, para você contar a ideia que você espera. E às vezes não é só a trilha, tá? É o sound effect, é o sound design. Então, nesse momento agora, da PPM, você já pode também trazer referências, né? Ok, juntamente com a produtora de áudio. Você nunca vai direto ali para o cliente. Você conversa com a produtora de áudio e fala assim, olha, vamos trazer para esse filme, eu quero trazer ruídos. Tá? A gente vai ter um sound design com agudos, tá? Para trazer um certo incômodo no espectador. Então você já faz esse plano junto com a produtora de áudio e você apresenta ali para a agência. Tá? O momento da PPM é o momento que você pode estar apresentando essas referências e no final das contas vai ser muito importante para você ter esse alinhamento. Bom pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nessa aula a gente falou sobre referências, tanto visuais quanto referências de áudio. Elas são muito importantes para você, tá? Eu diria que a primeira parte do shooting ela é mais importante do que essa, porque é onde você conta a sua história. Aqui é o craft, é o verniz, né? É a forma como você vai estar ilustrando aquilo que você pensou. Mas é uma parte muito importante também da PPM, tá? Então dê muita atenção para ela. Voltamos na nossa próxima aula e eu espero te ver muito em breve.